Então na gravação ficou o comando que eu dei lá não onde mesmo? No Expo. Tá, deixa eu abrir logo meu emulador aqui, né? Botar ele para ligar. E foi só o seguinte, para quem não viu o vídeo, é muito simples. É porque eu vou estar aqui, ó, vou estar dentro da pasta do Expo, tá? Esse aqui foi o projeto que eu fiz naquele dia, não modifiquei nada aqui, tá bom? Dou o CMD aqui para abrir nessa pasta desse projeto. Cadê? Pronto, foi. E aí, quando eu criei o projeto naquele dia, assim que eu terminei de criar, ele me deu sugestões de comandos aqui, né? Yarn Start, se eu não me engano. Só que e eu falei que esse comando eu nunca tinha visto. Justamente porque ele não funciona da forma que eu queria que ele funcionasse. Ele não funciona de fato com o Expo, tá? O comando correto mesmo seria o Expo Start, tá? Que ele vai fazer justamente... Deixa eu já abrir aqui meu... Cadê? Eu não pedi para abrir o projeto. Eu só queria a telinha inicial. Nossa, ele fechou tudo. É porque ele tá compilando o vídeo, tá fazendo, abrindo o Android Studio, tá fazendo um monte de coisa. Cancela. Eu não quero saber de projeto nenhum. Só quero... Cadê o close? Close... Não tô vendo o close. Isso aqui que eu tô procurando. Cadê? AVD Manager. Então, só ligar aqui. Deixa eu ligar. Então, quando eu dou esse comando aqui do Expo Start, ele faz essa tela aqui, ó. É isso aqui que eu queria, tá? Porque aqui eu consigo mandar rodar no navegador, rodar no web browser. Então ele pega esse projeto aqui e roda no próprio navegador. Eu não preciso nem iniciar o emulador, eu não preciso conectar celular, não preciso fazer nada. Eu rodo no navegador. Só que tem um detalhe. O que a gente roda no navegador não é fiel, ele não fica perfeitamente igual vai aparecer no celular, mas dá para fica semelhante, dá para começar a aplicação aqui, tá bom? Então tá aqui, ó, isso aqui é o códigozinho que tá lá dentro do aqui, ó, esse código aqui, ó, tá aqui dentro. Vou tirar essas exclamações aqui para a gente ver ele atualizando, tá? Então vim aqui, salvei. E aqui ele não atualizou. Atualizou agora. Eu cliquei e ele atualizou. Tá? Então ó, dá para rodar no navegador. E também dá para rodar no celular. A gente instala o Expo no celular, lê esse QR Code aqui e pronto, tá rodando no nosso celular. E a gente não precisa conectar cabo nenhum. Tá bom? Então a grande vantagem é essa aqui. Aí pronto, quando a gente roda no celular, aí ele fica perfeito, fica fiel ao que vai aparecer no celular. Tá bom? Não tem mais diferença. Pelo menos acredito eu, tá? Agora eu fiquei na dúvida. Talvez ele apareça diferente, porque pelo que eu entendi ele imita o emulador, né? Enfim, vocês podem testar aí e me dizer se ele fica fiel ou não. Eu normalmente não uso ele, tá? Por quê? Porque eu não preciso dele. Eu vou usar aqui esse emulador, tá? Então, como eu vou usar esse emulador, eu prefiro rodar os meus projetos aqui sem o Expo, tá? Rodar ele normalmente. Vou fechar isso aqui. E deixa eu voltar para o meu projeto que era sem o Expo. Esse aqui, ó, Hello W. Vou abrir ele aqui no meu Visual Studio Code. Esses aqui são os arquivos que eu tinha aberto na última aula. Pronto, está aqui, Hello W. Isso aqui é o que a gente tinha feito na última aula, tá? Eu só modifiquei o código inicial aqui para a gente ter um código mais simples e compreender melhor o que está acontecendo, né? O que se passa, tá bom? Vou seguir o roteiro.
Tá? Então a gente vai começar com uma coisa simples, campo de texto e botão. Tá? Vou mostrar todos esses tópicos aqui hoje, tá? É pouca coisa, parece muita coisa, mas é pouco. Tá? E aí vamos inserir aqui os primeiros componentes. Tá? Os slides vão vir sempre assim. No caso, normalmente eu boto em amarelo quando é alguma coisa que eu mudei, tá bom? Uma coisa que eu adicionei no código. Mas aqui eu adicionei muita coisa. Um text input e o button aqui que não está em amarelo. Não. Mas basicamente é para você adicionar tudo isso. Muitas vezes vai acontecer de eu botar esses 3 pontinhos aqui, tá? É para vocês entenderem que tem mais código aqui que não deu para mostrar no slide, tá? Mas dá para vocês se nortearem aí com esse código aqui, ó. Normalmente aqui, ó, render, tá? Então quer dizer que é aqui dentro do render. Então vamos lá. Vou adicionar esse código que está aqui embaixo, tá? E aí vou adicionar e explicar já. Vou precisar botar mais coisas aqui. Esse text aqui eu vou tirar ele, tá bom? Note o seguinte, esse render, ele sempre tem esse return, ele sempre tem que estar retornando alguma coisa, tá bom? Se eu pegar aquele código e colocar aqui do jeito que está, ele vai dizer que está tudo errado. Por que está tudo errado? Porque observem que eu tô aqui, são dois componentes que eu tô aqui, ó, que eu tenho. Tem o text input aqui em cima e tem o button aqui embaixo, tá? Então são 2 componentes. Onde vocês já viram, qual linguagem de programação vocês já viram que o return retorna mais de uma coisa? Eu só conheço uma, que é o Python, tá? Nenhuma outra linguagem ele vai retornar mais de uma coisa. Então, a gente tem que fazer aqui, tem que usar aqui um outro componente para englobar todos esses. E aí é por isso que tem aqui, ó, essa tal de view. Tá? Então a gente bota view aqui e view aqui no final, ó, igualzinho ao HTML, abrindo e fechando. Vou indentar aqui para deixar bonitinho. Vejo que os erros sumiram. Tá? O que acontece? Agora eu estou retornando. O que eu estou retornando aqui? Ó? Eu estou retornando a view. Beleza? Eu estou retornando uma coisa só. Sendo que dentro dessa view eu tenho um text input, um button e eu posso ter infinitas coisas aqui dentro. Desde que tudo esteja dentro da view. Beleza? Se fosse o caso de eu ter, igual o exemplo anterior, de eu ter retornado apenas um texto, aí não tinha problema. Era só um componente, tá? Mas nesse caso que eu já tenho 2, então eu preciso botar eles dentro da view. Então a primeira questão é essa daqui. Segunda questão é que eu preciso importar esses componentes, tá? Ele aqui não está nem dizendo que está com erro, tá? Deveria, mas eu não disse, né? Mas eu estou usando aqui. Se eu tentar rodar isso aqui na aplicação, ele vai dar erro. Vamos rodar. Então eu vou chegar aqui na minha pasta, né? Igual o outro. Venho aqui e boto cmd. Tá? E aí eu boto React Native Run Android, tá? Ele vai procurar o meu Androidzinho que está aqui, tá? Então vamos dar o start nisso. Enquanto isso eu vou olhar quem é que está falando aí no... Ué, ninguém está falando nada? Sou eu, professor. Sim, diga. Quando eu fui fazer o projeto do senhor, aí a gente faz um do React e o outro como é o nome do outro agora? Do Expo. Do Expo, isso. Aí esse aí são 2 formas de compilar, ou um migra para o outro, como é que faz essa migração? Porque lá na pasta que o senhor fez desse projeto, ele cria 2 projetos separados. Um do React e outro do Expo. Isso. Aí quando a gente for mexer, se eu for escolher, eu tenho que escolher um dos 2, ou eu mexendo em um já atualizando o outro? Não. Cada projeto é um projeto. Tá? Vai funcionar em uma plataforma diferente, é isso? Quase. Esse código que eu estou mexendo aqui é só desse projeto. Eu apenas coloquei todos os meus projetos dentro dessa pasta, mas cada projeto é um projeto. E o que vocês vão escolher é aquilo que vocês vão trabalhar. Eu, no meu caso específico, não vou usar Expo. Por quê? Porque eu tenho um preconceito. E outra, que eu não preciso dele.
tudo que eu vou usar aqui com vocês, eu vou usar nesse emulador. Eu não vou usar no meu celular de verdade, que está na minha mão. Porque não adianta eu usar no meu celular se vocês não vão ver. Tá? Então eu tenho que usar aqui no emulador para que vocês vejam. Então por isso que eu não tenho necessidade do Expo. O Expo é para eu ter facilidades. Quais são as facilidades? Eu poder exibir no navegador, tá? Ou eu poder exibir no meu celular sem a necessidade de cabo, de conectar cabo. Então são essas Pronto. duas facilidades. Se eu não vou usar nenhuma dessas, não tem para que eu usar o Expo. Tá? Então eu não vou usar o Expo. Mas tudo que eu mostrar aqui, tudo que faz nesse projeto aqui, é a mesma coisa que faz nesse projeto aqui com o Expo. Tá bom? A diferença é só essa questão de praticidade na hora de exibir, se for colocar em outro celular É, ou no navegador, aumentar as possibilidades de ver a aplicação, não é isso? exato. Em teoria é só isso. O código é para ser igual, tá? Aí vocês vão, quem for usar o Expo aí vai me dizer se tudo que a gente fez em um funciona no Expo ou não, tá? Eu ouvi falar que algumas coisas não funcionavam, mas ele pode. Eu vou ser o testador, porque eu achei interessante a ideia de só escanear um QR Pois Code e ótimo. aparecer no celular. É interessante, né? Se você vai usar o celular, é interessante, mas para mim aqui não é. Inclusive, não Ok. tem como usar instalar o Expo aqui nesse celular. Eu instalei, naquele dia eu instalei aqui, Uhum. não abre o QR Code aqui. Ele simplesmente não abre as coisas do Expo, tá? Esse É, aqui beleza. não abre. Valeu, professor. Obrigado. Bom, eu botei o código, né, até esse momento, e eu disse que ia dar erro. Muito embora aqui no Visual Studio Code ele não esteja dizendo que está com erro, mas quando a gente executa, ele dá um errão bem grande aqui, ó, e aqui também, tá? Então deu erro em todos os lugares. A gente tem que saber ler o erro para identificar, tá? Aí aqui tem, ó, não pode encontrar a variável view. E aqui ele vem a mesma coisa, ó, não pode encontrar a variável view. Tá? Deu dois erros, os dois erros são iguais. Não pode encontrar a variável view. O que é isso? Basicamente é porque a gente está usando aqui, ó, view, e a gente não importou ela. Lembra que quando eu usei o text, eu importei ele aqui, ó. Então eu tenho que importar o view aqui também. View. Se eu der o OK, aqui, ó, ele até fica com a cor mais escura, que quer dizer que eu estou usando. Dei o OK, salvei. Quando eu volto para lá, agora o erro vai ser outro. Ó. Não pode encontrar text input. Basicamente é a mesma coisa. Ó. Então eu tenho que, tudo que eu vou usar, eu tenho que importar aqui. Ó. Text input e o outro é o button. Salvei. Salvei. E aí ele está dando erro agora ó, no disenviar.bind. Tá? É porque tem esse código daqui. Eu vou tirar esse código aqui por enquanto para a gente poder testar. Então, Ctrl X aqui e salvei. Eu acho que ele não vai porque eu tenho que tirar tudo. Ele ficou on-press aqui. Então, eu tenho que tirar tudo. Salvei tudo aqui. Vou testar de novo. Eu quero ver ele funcionar. Pronto. Funcionou aqui, bonitão. Dá para dar zoom. Ficou mais ou menos esse zoom. Não gostei muito não. Deixa eu aumentar aqui. Dá pra ver, né? Ficou melhor. Pronto. Então, tá aqui. Ficou estranho, mas tá aqui. Então, essa telinha que apareceu aqui, ó, é justamente... Deixa eu sair. Ah, não tem como. Ou eu fico com zoom, ou eu fico sem zoom. Tudo bem. Então, essa telinha que tá aqui, ó. Text input, é esse text input aqui que a gente pode digitar as coisas. E o botão é esse botão aqui embaixo, que por enquanto não faz nada. Tá bom? Tá funcionando. Tem essa propriedade aqui, o placeholder, né, que ele já vai me mostrar aqui o que eu tenho que digitar, né, digite seu nome. E esse onChange text eu vou explicar depois. Vamos voltar agora para o botão. O botão ele tinha esse onPress aqui. Eu vou botar esse onPress de volta para a gente fazer esse botão funcionar. Antes disso, deixa eu passar aqui para o próximo slide e explicar. Então, o código é esse aqui, tá?
Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou fazer o seguinte, gente. Esse slide não tá legal não. Por quê? Porque eu botei um código que não funciona, tá? Eu vou tirar esse onPress aqui. Mais na frente eu volto com ele. Porque eu quero botar um código aqui que se vocês colarem lá, o código tem que funcionar, tá bom? Então, dessa forma que ele funciona. O que é esse código aqui que a gente está vendo? Eu falei que não é HTML, tá? Esse código aqui se chama JSX, ok? É parecido com HTML, e a gente vai ver ele normalmente dentro do render, né? Se chama JSX e ele se parece muito com HTML, mas não é. Porque a gente não pode usar tags HTML aqui dentro, tá bom? Se você tentar usar, ele vai dar erro. Então, aí vamos agora para o conceito lá do botão. O React Native, ele trabalha com estados, tá? O que é isso? Vai ser uma variável global da classe que, caso você queira usar a mesma variável em vários métodos diferentes, é aconselhável a gente usar o estado, né? O state. Então, digamos aqui que eu tenho o método render, tá? Então eu vou ter um método render e eu vou ter que ter um outro método para o botão, né? Para fazer a ação do botão. São duas funções diferentes. Então eu meio que não tenho como correr disso. Se eu já tenho mais de uma função ali, eu vou precisar de ter uma variável global para poder trabalhar entre essas funções, né? Para poder guardar as informações e levar de uma função para outra, tá? Então a gente trabalha muito com essa questão de estado, e a gente tem uma variável específica para usar isso, tá? Que é justamente a variável state, tá? Essa variável aqui. Para a gente modificar essa variável state, tá? A gente deve sempre utilizar o this.setState para que a classe entenda que a variável foi atualizada. Como assim? Não sei se vocês lembram lá, orientação a objeto. Quando você muda o valor de uma variável, você muda o valor da variável. Alguma coisa a mais acontece? Não, ninguém é avisado de nada. Apenas a variável muda de valor e pronto. Tá? Só que aqui tem um detalhe. Se a gente fizer isso dessa forma, apenas pegar a variável e mudar o valor dela, a aplicação em si não vai saber que essa variável teve o valor modificado. E com isso, ela não vai exibir o novo valor dessa variável na tela. Por exemplo, se você estiver imprimindo esse valor na tela, ele não vai exibir. Tá? Então, por isso que a gente tem que usar esse setState. Porque o que ele faz? Ele modifica o valor e ele manda renderizar de novo. Tá? Então, ele manda atualizar o render chamado novamente. Se você não usar o setState, ele não entenderá que a variável foi atualizada, tá? Da mesma forma que você utilizar outra variável qualquer. A gente vai fazer isso na prática. Aí aqui o bind, ele serve para mudar o escopo da função. Caso você não use, ele não entenderá que o this é a própria classe app. Consequentemente, ele não conseguirá usar o state. Esse tal desse bind é uma coisa que é muito do JavaScript, tá? Em outras linguagens a gente não vê isso, a gente não precisa usar isso. Por exemplo, vocês já viram isso lá no Java? Dificilmente. Eu acho que eu vi isso no Android. Mas Java normal, raramente a gente usa isso, tá? Eu vou explicar ele melhor com um exemplo. Pronto. Eu vou criar aqui esse método. Agora cria aqui esse método para o botão. Tá? Então vamos criar esse método aqui para o botão. Como é que a gente cria ele? A gente simplesmente vem aqui dentro da classe e joga esse método aqui dentro. Tá? A gente tem dois métodos agora. Tem esse método aqui e esse outro render aqui que sempre tem que existir. Aí agora, deixa eu fazer o seguinte. Vou botar aqui para vocês fazerem o código do botão. Vou aumentar aqui. E eu vou botar isso aqui em amarelo.
que eu estou fazendo aqui? É porque no primeiro slide eu não tirei esse código. Por quê? O que eu quero que vocês copiem esse código para lá e esse código tem que funcionar. Tá? A aplicação tem que abrir, sem erros. Ok? E aí agora sim, agora você vai criar o método enviar e vai lá no botão botar esse trecho aqui, né? No botão. Aí lá no botão, ó, o meu botão já tem, bota aqui. O que significa isso? Vamos dar um zoom aqui para entender. Normalmente a gente faria uma coisa assim, né? Diz enviar e bota o... Na verdade seria só isso aqui, né? Só parênteses. Diz enviar. Em muitas outras linguagens, Java, JavaScript, a gente vê funcionar dessa forma, né? O próprio HTML, quando a gente está usando HTML com JavaScript, é muito comum a gente fazer isso, né? No onClick, a gente bota só o nome da função, né? Não seria isso? Só que aqui, ele trabalha com objetos, tá? Então, quando eu boto... Se eu botar só o enviar, ele não vai saber da onde é esse enviar. Enviar da onde? Porque a gente pode ter vários objetos, várias classes. Tem várias classes aqui em cima. Então ele não sabe da onde que é. Então eu tenho que dizer que é o meu enviar, né? O diz, né? Igual lá no Java, quando a gente queria referenciar alguma coisa da própria classe, né? Então eu tenho que botar aqui antes o diz, né? Para dizer que ó, é o enviar dessa classe daqui. Só que por incrível que pareça, ele não vai entender isso. Quando a gente bota o diz aqui, ele vai entender que é esse objeto aqui, ó, porque isso aqui também é um objeto. Tá? Então ele vai procurar o método enviar do botão. Ok? Então por isso a gente precisa, além disso, botar esse tal desse bind diz aqui. Tá? Que o bind ele vai, é como se fosse pular, então pule isso. Então ele vai pular o diz. Só que ele vai pular tudo isso aqui, tá? Ele vai pular o button, o text input, o view. Então ele vai parar finalmente na classe, tá bom? Aí sim. Então ele vai aqui procurar o método enviar, pula isso aqui, né? Então ele vai procurar o método enviar daqui, dessa classe, tá? E cadê o método enviar? Ele tá aqui, ó. Então só por causa disso que a gente tem que ter esse tal desse bind, tá? Confunde? Confunde. Bastante. Mas é necessário. E o que ele está fazendo, tá? Veja aqui que ele... primeiro, que esse diz aqui, ele é para a função bind, tá? A gente não está enviando nada, a gente não está passando nada via parâmetro aqui, tá bom? Então não tem nada via parâmetro sendo passado aqui. Tá? Então ele vai ser vazio. E o que ele faz? Ele apenas dá um console log, né? Ele imprime no console a variável. Que variável? A variável diz state nome. Esse diz, como o enviar ele está dentro da classe app, então você aqui não precisa do bind, tá? O diz é a própria classe. E esse state que surgiu do nada aqui, milagrosamente esse state surgiu aqui. Quando é numa linguagem... aliás, esse state ele foi definido, ele deve ter sido definido em algum outro lugar. Aqui, ó, por exemplo, a gente está estendendo a classe componente. Então, muito provavelmente esse state está lá dentro de component, tá? Então, não é que a gente não criou ele aqui, tá? Normalmente, ele deve estar sendo criado lá dentro de component. Ou talvez ele nem esteja sendo criado. Vamos testar isso já já. Enfim, eu estou imprimindo aqui o state.nome. E é isso aqui que eu quero que vocês entendam. Sempre que a gente for trabalhar aqui com essas classes, a gente vai usar essa variável aqui, ó, a thisState. Ok? Aí vai ser thisState.nome, thisState.preço, thisState. Alguma coisa. Tá bom? Mas sempre vai começar com thisState. Em outro momento, aqui no text input, deixa eu só ver alguém que estava falando aqui. Tá, não é comigo. O text input aqui, ó. Agora eu vou explicar esse onChange aqui, ó. O que ele faz? OnChange text, ou seja, quando o texto for alterado, né? Quando ele mudar. Então, quando ele mudar, isso aqui são os eventos, né? Quando eu digitar alguma coisa aqui, né? Ou seja, quando eu digitar alguma coisa aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar o texto que está aqui dentro desse componente, né? O texto que eu digitei,
E ele vai mandar para essa função aqui, ó, setState, justamente aquela função que eu falei para vocês usarem. Então ele vai mandar para essa função e ele vai passar o que para ela? Ele vai passar isso aqui, ó, nome com o texto. Isso aqui, não sei se vocês reconhecem, isso aqui é um JSON. Tá? Como assim JSON? JSON é aquilo que eu posso passar, que eu posso ter várias propriedades aqui. Por exemplo, eu criei a propriedade nome. E qual vai ser o valor desse nome? Vai ser o text. O text é isso aqui, é o que eu digitei. Tá? Mas eu poderia ter outra coisa aqui. Eu poderia ter idade. Idade igual 15. Posso ter CPF igual 0, enfim, eu posso passar outras coisas. Tá? Isso aqui é um JSON normal como qualquer outro. Tá? Mas por enquanto aqui não faz sentido eu passar várias outras coisas. Só faz sentido eu passar o nome. Tá? Professor, Diga. uma dúvida. No caso, ele entende assim, ele entende sem precisar você declarar essa variável como é um objeto, ele envia tipo o objeto JSON, aí ele procura nesse objeto o índice que está, por exemplo, nome, para ele fazer as mudanças, é isso? Exato. Se não existir o nome, ele cria. Ah, sim. Eu tava Se com já essa existir, dúvida. Se já existir, ele altera. Aí, no caso, nesse Biden aqui, nesse diz, ele está se referindo ao escopo do render, não é isso? Para ele pular? Esse diz aqui pior que esse diz aqui é da própria classe mesmo. Tá? Pelo visto aqui ele está funcionando, né? Por que aqui eu não precisei do bind? Boa questão. Boa dúvida aí, viu? Por algum motivo que eu não precisei do bind. Não sei. Vamos ver se isso aqui funciona. Outra coisa, vocês podem ver aqui que eu não declarei essa variável, tá? Eu não declarei ela em momento nenhum. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Então tá aqui a minha aplicação. Eu acredito que ela está atualizada, tá? Porque eu já salvei esse arquivo aqui. Então normalmente quando a gente salva ele já atualiza aqui. Como é que eu vou saber se isso aqui está funcionando? Eu vou abrir aqui o console e eu vou mandar enviar. Clicar no botão enviar. Então, ó, já beleza, é isso aqui que eu queria, para tirar a dúvida. Ele deu erro, tá? Ele disse que isso aqui não existe, ó, state.nome não existe, tá? Porque eu estou usando essa variável aqui, tá bom? Vamos fazer diferente agora. Eu vou dar RR aqui, ó, aperto RR 2 vezes, cadê? Vai. Acho que é minimize. Pronto. Vou fazer diferente aqui. RR. Pronto, atualizei. Vou fazer diferente. Eu vou digitar alguma coisa aqui antes, ó, GH. Porque quando eu digito essa coisa aqui, ele vai fazer essa ação aqui, ó, ele vai setar o state, né, passando a variável nome com o valor dela. Aí agora se eu clicar no botão de enviar, ele funciona. Tá vendo? Apareceu aqui embaixo. Então qual que é o problema aqui? Eu criei a minha classe, mas eu não iniciei a variável setState. Era isso que eu estava na dúvida. Deixa eu ver se eu botei isso nos slides. Eu botei. Era para eu ter feito isso aqui. Deixa eu botar isso aqui lá na frente. Nesse código aqui, ó. Aí não fica legal porque vocês não vão saber que isso aqui é dentro da classe. Onde é que eu boto isso? Eu vou deixar aqui mesmo, tá? Vocês estão vendo a aula, vocês vão entender. Que eu preciso fazer isso aqui, ó, antes, tá? Então lá na minha classe, eu preciso fazer isso aqui, ó. State igual o nome. Esse nome aqui eu posso deixar, claro, em vazio, tá bom? E aí pronto. Agora sim, dessa forma que está aqui, quando eu iniciar a aplicação, eu já posso clicar no botão enviar imediatamente, que ele não vai dar erro, tá? Por quê? Porque a variável existe, só que ela está vazia, tá? E aí, se eu digito alguma coisa, ele vai imprimir essa coisa que eu estou digitando, tá? Até aqui está tudo bem, até aqui está ok. Tá tranquilo. Então, para fixar na cabeça, o React ele só trabalha com um objeto. Você não pode colocar
Nada além disso, por exemplo, você colocou state ali, mas é um objeto que ele está pegando, que é o do JSON. É isso? Assim, esse state ele sempre vai ser um JSON. Por quê? Porque eu posso ter várias coisas aqui dentro. Né? Normalmente na aplicação você não vai ter só um nome. Você vai ter vários dados. CPF, idade, enfim. Você pode ter uma lista. Então você vai ter várias coisas dentro desse state. Então, normalmente, você pode até usar ele como... Não pode usar ele como uma variável normal não, porque a única forma de você setar ele, a forma correta, é usando o setState. Né? E aqui, para você usar ele dessa forma aqui, você tem que passar um JSON. Né? Ou não. Ou dá para usar ele... Porque aqui eu passei um JSON. Eu nunca tentei usar ele como uma variável normal. Mas não faz sentido eu usar ele como uma variável normal, tá? Só faz sentido a gente usar ele como um JSON. Se você quer uma variável normal, aí essa variável normal ela fica dentro do state aqui, tá? Outro detalhe, se eu criar aqui, eu posso até criar uma variável normal aqui, ó. Vou botar o valor nela de 44. Posso criar, não tem problema nenhum, tá? Problema aqui vai ser alterar essa variável e mexer nessa variável, tá bom? Vamos testar aqui o console log dessa variável. Ó, diz uma variável normal. Vamos ver se ele funciona. Então, vou clicar aqui no enviar e no... Olha aqui, ó, ele imprimiu, ó, 44. Vazio e 44, que é justamente ó, vazio e 44. Sempre que eu salvo alguma coisa aqui, ele vai atualizar a aplicação e aí por isso que ele zerou a variável, tá? Por isso que ele zera a tela, ele zera tudo. Então, eu posso criar uma variável aqui tranquilamente. Qual que é o problema? Vamos tentar usar aqui para o nome da pessoa. Eu vou colocar esse nome vazio, né? E eu vou tentar fazer aqui o seguinte: o nome vai ser igual text. Não sei nem se isso é dessa forma aqui. Eu acho que é. Tá? Então, o que eu vou fazer com esse text? Eu vou pegar ele e vou botar na variável nome da pessoa. Isso aqui para mim vai funcionar, tá bom? Eu não vejo aqui motivo para não funcionar. Vamos testar aqui. Então tá aqui. Vou botar aqui 55. Não funcionou. Porque ele não pôde encontrar a variável nome da pessoa. Essa variável nome da pessoa aqui eu tenho que usar o this. Vou tentar de novo. Então, 55. Não deu erro. Deixa eu clicar em enviar, ó, 55. Beleza, funcionou perfeitamente. Isso aqui até funciona, tá? Mas, ó, veja que eu estou usando uma variável que não é o state. Mas, digamos, deixa eu ver se eu chego nesse ponto aqui no slide. Pronto, é exatamente nesse ponto aqui, ó. Digamos que eu queira fazer o seguinte. Vou botar um componente text aqui em cima. Text. E esse componente text, o que vai ter aqui dentro? Vai ter exatamente o nome da pessoa. Tá? Oxe, não é duas... Ah, é uma só. Pensei que era dois. Eu pensei que era duas chaves para poder imprimir a coisa. Pronto. Eu vi isso de duas chaves em algum lugar. Eu achava que era aqui no React. Então isso aqui, ó, o que isso aqui vai fazer? Ele vai, dentro desse text aqui, ele vai imprimir sempre o nome da pessoa atual. Então, em vez de eu imprimir só lá no console, eu vou imprimir agora na tela também. Tá? E deixa eu já botar um nome padrão aqui, ó, um nome padrão. Então, o nome padrão aqui, que já começa, já é nome da pessoa. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Então, já aparece aqui o texto para mim, um nome padrão. Sendo que o que vai acontecer agora? Quando eu digitar alguma coisa aqui nesse campo, o que ele vai fazer? Ele vai modificar o nome da pessoa, né? Ele vai modificar essa variável. Vamos ver ele funcionando. Então, ó, vou digitar aqui a letra K. O que aconteceu? Eu digitei a letra K. Quando eu digito... Calma aqui. Preciso explicar isso aqui com muita calma. Quando eu digito qualquer coisa aqui, ó, KKK, eu já estou alterando o valor da variável. Como é que eu tenho certeza disso? Se eu clicar em enviar, eu vou ver aqui, ó, o valor da variável. Está modificado, não está? O nome da pessoa tá com esse valor aqui, kkkk. Por que que aqui em cima continua o valor antigo, o nome padrão?
por que que continua? Esse é o problema, tá? Se a gente for utilizar qualquer variável que não seja a variável state, a gente vai cair nesse probleminha aqui, tá? Se você quiser que essa ação ocorra, tá? Como é que a gente corrige isso? Usando o state, tá? Então diz set state, e eu vou passar aqui igualzinho como é que estava antes, né? Nome e assim, pronto, estava assim. O que eu vou fazer agora? Em vez de alterar diretamente essa variável nome da pessoa, agora eu não vou fazer mais isso. Eu vou alterar a variável nome que está lá dentro do state, tá? Então é esse nome aqui, ó, nome, esse nome aqui, ó, esse nome que está dentro do state. Essas outras variáveis vão para o lixo, não preciso mais delas, tá? Então volta aqui, o console está imprimindo esse nome e aqui em cima, aqui dentro do text, eu vou botar state.nome. Simples assim. Vejam a diferença, né? Como é que vai funcionar agora. O que eu digitar aqui agora, KKK, automaticamente já aparece lá em cima. Qual foi a diferença aqui? Agora eu estou usando o state. E isso faz o quê? Toda vez que eu uso essa função aqui, ele atualiza o valor da variável e manda renderizar a tela novamente. Ou seja, quando ele manda renderizar, ele vai imprimir aqui exatamente o valor que está dentro dessa variável. Tá bom? Então, só por isso que a gente precisa usar o state. Tá? Só por causa desse motivo muito específico. Aí, só mais algumas opções, né? Aqui o text input eu posso usar essas propriedades aqui. Tá? Vamos testar aqui ele funcionando, multiline, vamos ver como é que ele fica. Agora eu posso digitar em várias linhas, tá? Tenho o que mais? Eu tenho número de linhas, posso botar um número padrão, aí o campo ele já fica maiorzinho, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo 3, 4, 5, mas eu consigo passar aquele número, né? Aqui é o número padrão, diria eu, o tamanho padrão dele. Valor, eu já posso começar esse campo com algum valor específico, tá? Então, ó, o valor específico dele inicial vai ser, ó, diz state.nome. Qual o valor da variável nome aqui do estado? Por enquanto é vazio, né? Mas eu posso botar alguma coisa como valor padrão nessa variável nome. E aí quando eu abrir a aplicação, já vem com esse texto lá dentro do campo, tá? Eu posso, claro, alterar esse valor. É muito simples, Professor, tá? eu acho que esse de multilinhas, se o senhor tirar e deixar só o número de linhas, eu acho que ele fica normal. Eu acho que o problema de estar coisa não é por causa do multilinhas. Mas como assim fica normal? É porque o... Eita, ele bugou agora. Obrigado, Com viu? aqui, Obrigado pela... Pronto, ele bugou. O detalhe é o seguinte, ó, o multiline serve para isso. Eu não consigo mais quebrar a linha. Tá entendendo? Eu não tenho mais essa opção. É para poder quebrar a linha. Isso aqui, ó. Poder fazer isso aqui. tá, ok. Então é só para visual mesmo, para esticar o input, no caso. Se você quiser fazer um input maior, né? Que você possa digitar várias coisas. Com quebra de linha. Basicamente é isso. É só opções desse text input, tá? Deixa eu ver o que mais tem. Ó, ele tem teclado numérico. Eu vou tirar isso daqui, tá? Eu vou tirar isso tudo aqui. Eu deixo o valor aí, mas eu tenho que tirar o multiline, eu acredito eu. Acho que nem precisa. Mas vou botar aqui, teclado numérico. O que vai acontecer? Ele vai, quando eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer para mim o teclado numérico. Muito útil quando eu vou usar coisas que é só para número. Não tem para quê, ele nem deixa eu digitar letras aqui. Claro que ele vai deixar porque eu estou com o teclado do computador aqui. Mas quem tiver com celular não vai conseguir digitar letras, tá? Então, ajuda bastante aí.
Deixa eu ver se tem alguma opção aqui, ó. O problema aqui é que ele... Twitter? Deixa eu ver se isso aqui funciona. Não, ficou normal. O que eu queria... O problema aqui é que eu não... O Visual Studio Code, esse autocompletar dele... Ó, Numberpad até funcionou, ó. Mas esse autocompletar dele é meio doido, tá? Não dá pra confiar muito bem no que tá aqui, não. Olha, PhonePad, até que funcionou. Isso aqui já é para telefone. Que eu posso... Não funcionou? Quando a gente segura, né? A gente pode botar a letra, alguma coisa assim. Mas isso aqui é um teclado para telefone. Enfim, esses autocompletadores aqui nem sempre vai funcionar, tá bom? Professor, tem uma pergunta no chat pro senhor. Tá bom. Vamos ver qual é essa pergunta. Por que o valor da variável sobrepôs o placeholder? Porque quando a gente digita alguma coisa, né, o placeholder some, ele tem que sumir. Tá? E o placeholder só aparece aqui quando não tem nada digitado. Assim que a gente digita alguma coisa, ele tem que sumir. Senão atrapalha a digitação. E aí vocês podem até inferir alguma situação nisso, né? Porque tá aqui digite seu nome, mas quando a gente, por exemplo, já tiver tudo digitado, por exemplo, João Almeida, aí quando a pessoa abrir a tela, não tem dizendo o que é aquela informação, né? Só tem dizendo a informação, mas não tem dizendo o que é. Se é o nome completo, se é o nome do pai, se é o nome da mãe, enfim. Então, talvez esse placeholder não substitui esse text aqui em cima, né? Que a gente pode muito bem botar um text aqui em cima com o valor, digite seu nome. E aí agora eu sempre vou ter isso aqui em cima, digite seu nome e vou ter aqui o nome que eu tenho que digitar, tá? Então eu também posso estar fazendo isso com um text lá em cima. Alguma outra opção? Essa daqui é importantíssima, tá? Autofocus. Veja só como é que está a minha aplicação. Vou recarregar ela aqui. Opa. Não consigo recarregar. Ah, é porque a gente digita R duas vezes para ele recarregar a aplicação. Reload. A gente vou... Reload. Pronto, achei reload. Então veja ó, que quando eu abro a aplicação, eu tenho que clicar nesse campo aqui. Ó. Se eu quiser digitar alguma coisa, eu tenho que clicar nele para poder abrir o teclado e eu digitar alguma coisa ou apagar. Né? Quando a gente bota esse autofocus, quando ele abre a aplicação, ele já abre com o campo selecionado. Eu já posso digitar alguma coisa, tá bom? Pensem bastante na hora de usar esse autofocus, tá? Às vezes é muito útil, às vezes tem lugares que a gente até se estressa com o aplicativo. Por que ele abre essa tela para eu digitar alguma coisa e já não vem com um campo marcado para eu digitar? Tá? Então, se for uma tela assim, lembrem de usar esse autofocus, por favor. Melhora a usabilidade do sistema. E aí, o primeiro exercício, finalmente, que eu passo para vocês é criar uma calculadora, uma simples calculadora. Com tudo que eu passei aqui para vocês, vou botar aqui um numérico, é meio que suficiente para que vocês consigam fazer pelo menos uma calculadora bem rudimentar. Tá? Eu não vou botar uma coisa muito específica aqui, tá? Eu não estou esperando nada específico. Talvez vocês vão criar da forma que vocês querem, tá? Se vocês quiserem botar dois campos de input aqui, onde a pessoa digite um número e outro, digite outro número e tem um botão para somar, tem um botão para multiplicar e por aí vai, vocês podem fazer assim. Se vocês quiserem fazer uma calculadora exatamente igual a essa, pode ser também, tá? Tanto faz. Com os botões que eu digo. Tá? Os botões aqui. Seria até melhor, eu até gosto mais quando ela é assim, tá bom? Mas façam aí da forma que vocês conseguirem fazer. Tá? O interessante é que vocês consigam fazer. Tá? O que eu posso falar aqui de dicas? Né? Vocês já aprenderam aqui como é que a gente seta
a variável state, né? Provavelmente vocês vão precisar usar isso. Vocês vão precisar guardar qual é o primeiro número, qual é o segundo número e qual é a ação que você precisa realizar, né? Soma, multiplicação, subtração. E claro, vocês vão precisar exibir esse resultado em algum lugar. Ok? Alguma dúvida até aqui? Acho que já até acabou, até 8h40. Alguma dúvida até aqui? Qualquer referência que vocês precisem, tem a documentação oficial, tá bom? Vocês podem pesquisar lá no site do React. Isso aqui é em inglês, né? Não sei se tem tradução para isso aqui. Mas todos os meus slides é tudo baseado nessa documentação, tá bom? Então, se tiver faltando alguma coisa dos slides, tem aqui na documentação. O prazo. Caramba, esqueci o prazo. O prazo. O problema é que eu tô passando. A gente tem aula de novo amanhã, né? Que droga. Porque normalmente eu boto o prazo para a próxima aula, mas a próxima aula é amanhã. Eu devia estar dando essa aula de hoje e amanhã. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Eu vou pensar no prazo, tá, pessoas? Vocês já estão liberados. Precisa sair, pode sair. Deixa eu só ver aqui o que eu vou mostrar para vocês amanhã. Criando componentes. Eu vou fazer o seguinte, amanhã eu gostaria que vocês tentassem, né? Se possível for, vocês tentassem fazer. Mas amanhã eu vou criar essa calculadora eu mesmo. Bom, então vai ser isso. Só pra gente ver, né? Iniciar. Então, até mais, pessoal.